Olá pessoal, tudo jóia? Queria conversar com vocês sobre liderança. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram e lá um amigo perguntou o que eu faria, como eu atuaria como líder para aumentar as vendas. E o que eu respondi para ele? Eu falei que para ele ter uma resposta rápida, nós estamos falando de vendas, né? Vendas não é para qualquer um. Vendas é só para quem tem sangue no olho. Vendas é só para quem tem nervos fortes. E eu falei para ele que o que funciona com vendas para você ter resultados rápidos é aquela gestão autocrática, aquela gestão enérgica. E ela até se confunde com chefia e não com liderança, não é mesmo? Eu entendo que é liderança porque você pode ser um chefe, você pode ser um líder autocrático, você pode ser um líder enérgico, mas educado. Você pode sim exercitar a liderança autocrática. E por que a liderança autocrática ela é interessante nas vendas? Porque é quando você consegue resultados rápidos. A liderança autocrática é aquela que você estabelece metas fortes, você cobra as metas, você faz um acompanhamento de perto, você é rigoroso na cobrança das metas e nos acompanhamentos. Se os seus colaboradores eles não estão batendo as metas, você vai fazer um pente fino e aqueles piores você vai estar trocando. Então ela é uma liderança que funciona em vendas, ela funciona em momentos de crise, a empresa está passando por uma crise, precisa de dar uma reviravolta rápida na empresa. Quem que faz isso? O líder autocrático, aquele líder que é pulso firme, aquele líder que ele marca em cima. Essa liderança, ela não pode ser a liderança que trabalha sozinha, não é mesmo? A gente tem que entender bem que quando você fala em uma liderança que funciona, uma liderança ideal, a liderança ideal é uma soma, uma mistura de vários tipos de liderança. Você não pode, dentro de uma empresa de sucesso, ficar o tempo inteiro com uma gestão autocrática. Você tem que ter partes de gestão liberal, você tem que ter uma liderança democrática. O líder coach, ele hoje em dia veio para ficar. Você precisa de usar técnicas de coach para se comunicar com seus colaboradores, porque é a partir das técnicas de coach que funcionam que você consegue extrair o máximo do seu colaborador na mais tranquila suavidade. Você faz ele pensar, você faz ele te responder, então você engaja mais ele. E aí eu respondi esse amigo dessa forma, dizendo que além da sugestão da liderança autocrática, eu também dava para ele como conselho ele fazer aquela composição de liderança carismática, com aquela liderança democrática, para ele promover muito treinamento, para ele, além dele ter as cobranças duras do líder autocrático, ele também fazer por onde, com aquele acompanhamento que a gente sabe que é a longo prazo, de uma liderança mais cuidadosa, que é uma liderança, quando a gente fala, por exemplo, nos 5 níveis de liderança, uma liderança relacional. Esses 5 níveis de liderança é um livro que eu gostei bastante e eu gosto muito de citar ela, porque o que ele diz lá? Ele diz que o primeiro nível de liderança é a liderança chefe, que ele não entende ela como líder, é a liderança de nível 1. A liderança de nível 2 é aquela liderança relacional, é quando o chefe ele começa a ser líder, ele se preocupa com o ser humano como ser humano, ele se preocupa se o ser humano está passando bem, se o ser humano está doente, como está a família do ser humano. O colaborador é um ser humano, então ele começa a desenvolver uma parte relacional da relação. A liderança nível 3 é aquela liderança você, no momento que você é um líder nível 3, você dá o exemplo, você ganha a liderança pelo exemplo, por fazer pela empresa. Você é aquele que faz mais do que todo mundo. Eu cito muito, eu tinha um bar e o meu bar, Chiquita Bacana, tinha uma equipe, a equipe do bar, a equipe que cuidava das bebidas, dos drinks, era a equipe número 1 do meu bar. E essa equipe ela funcionava muito bem, por quê? Porque ali dentro eu tinha 2 líderes de terceiro nível. Esses 2 líderes de terceiro nível, eles puxavam a fila.
eles iam, resolviam tudo muito rápido, eles eram muito rápidos, muito organizados. Então quem entrava no time tinha uma referência, tinha um exemplo. E a liderança, todos nós sabemos que a liderança ela se dá pelo exemplo. Liderança é o quê? Influência. E a melhor forma de você influenciar é pelo exemplo. Então essa é a liderança de nível 3, que é quando o líder, ele, pelo exemplo, ele puxa a fila e ele gera uma liderança muito grande. Ele treina e ele faz com que os colaboradores tenham muito respeito por esse líder, porque esse líder é o diferenciado, é o cara dentro da empresa. Agora, a liderança de nível 4 é a liderança de treinamento. Quando você se torna um treinador, quando você treina pessoas, quando você faz as pessoas serem pessoas melhores, aquilo desenvolve uma gratidão tão grande. É aquela gratidão do professor. Todo mundo tem professores pelos quais você tem grande amor, grande gratidão, consideração pelo que ele te ensinou. Ele ajudou a fazer você se tornar uma pessoa diferenciada. Então, essa liderança de nível 4, você só consegue chegar a esse nível quando você é um treinador. Porque você, de tanto treinar, você faz o colaborador ir para outro nível. Você faz o colaborador ganhar valor, ser uma pessoa melhor, ter mais habilidades, desenvolver competências. E quando você fez isso, você ganhou a liderança dele. E a liderança de nível 5, pessoal, é a liderança pináculo, é aquela liderança daquele líder nato, sabe aqueles líderes natos, aqueles grandes líderes que já existiram aí na Terra, na política, nas empresas, são os grandes líderes, é o pináculo. Eu nem gosto de citar ela dentro das minhas reuniões das minhas empresas, eu vou só até a liderança de nível 4, porque um líder de nível 4 já é um super líder. E aí, eu gostaria de falar mais sobre isso porque você pode achar que as lideranças elas andam de forma separada, mas não, olha só. O líder número 1, ele logicamente ele é de nível 1, ele é o chefe, ele não tem nada de 2, nem de 3, nem de 4, nem de 5. Normalmente é o líder-chefe, aquele líder que o colaborador abomina, porque ele cobra, ele é muito duro e normalmente ele é injusto. Ele é muito duro, mas ele não faz. Ele cobra coisas, ele fala muita coisa da boca para fora. O líder de nível 2, o relacional, ele tem uma posição, porque o líder de nível 1 é o posicional, né? O chefe, ele tem um cargo. Ah, eu sou o gerente, por isso eu mando. O nível de nível 2, o líder de nível 2, ele também tem um cargo. Só que a diferença é que ele tem um cargo e por ele ter um cargo, ele faz o quê? Ele não se usa do cargo para exercitar sua liderança, ele se usa das boas relações, ele se usa das suas habilidades carismáticas de manter uma relação, uma conexão relacional. O líder de nível 3, ele também tem o cargo, não é mesmo? Ele também tem o cargo. Ele, para ser um líder de nível 3, ele precisa de ser um líder de nível 2 também. Então você fala assim, Ronaldo, mas eu tenho um líder dentro da minha empresa que ele faz a diferença, ele é o melhor da equipe e tudo mais, mas ele é chefe, é grosseiro, não cuida das pessoas, então ele não sobe de nível. Só sobe para o nível 3 aquele que passa pelo nível 1, pelo nível 2 e chegou no 3. Então ele precisa de ser, para chegar a esse terceiro nível, ele tem que acumular o nível 1 e o nível 2 também. E o líder de nível 4, mesma coisa, pessoal. Para ele ser um líder de nível 4, um líder treinador, ele precisa de ter uma posição, ele precisa de ser relacional e ele precisa de dar o exemplo e precisa de ser um treinador. Ele tem que acumular todas essas características. Porque senão eu te respondo da mesma forma. Ronaldo, eu tenho um chefe aqui na minha empresa que ele treina os colaboradores, ele ensina uma série de coisas para eles, mas é uma pessoa que é um chefe. E ele não tem a liderança de nível 2, então ele não está no quarto nível de liderança. Ele está no nível 1. Por mais que ele saiba treinar pessoas, que ele tenha essa habilidade, ele continua sendo um líder de nível 1.
e o seu merecimento é de líder de nível 1. Ele não eleva a equipe ao nível 4. Se ele não tem relacionamento, carisma e relacionamento, se ele não faz por onde gera liderança pelo exemplo, que é o líder de nível 3, e se ele não sabe treinar pessoas, se ele não acumula todos os níveis de liderança, ele não pode ganhar esse status de nível 4. Percebe que coisa interessante? Nada mal com isso, só que você sabe quem é o seu líder. Você sabe até onde sua empresa vai crescer. Ronaldo, tem um cara que é excepcional, trabalha muito e tudo mais, treina as pessoas, mas é extremamente grosseiro. Se ele é grosseiro, o turnover debaixo dele é muito grande. Então ele não pode receber o título de nível 3 nem de nível 4, porque ele não passou pelo nível 2. Ele não agrega na sua empresa ao nível 4, ele agrega ao nível 1. Por mais que ele saiba habilidades de treinamento e por mais que ele seja muito trabalhador e faça a diferença e ele dê exemplo, não adianta. Ele não tem o nível 2, o nível relacional. E se ele não tem o nível relacional, ninguém aguenta chefe que não tem essa parte relacional dentro da sua liderança. Tá percebendo que coisa interessante é a liderança? Liderança não é fácil, pessoal. E outra coisa, para você cair de liderança é muito fácil. Você leva anos e anos para você ir ganhando o status e você ir subindo de nível. Mas se você passar por momentos de dificuldade na sua vida pessoal ou mesmo profissional e você começar a errar, você cai a posição. E o que eu estou querendo dizer de cair a posição? É que o que você entrega para a empresa, os resultados que a empresa vai ter com você na liderança, elas estão diretamente ligadas ao seu nível de liderança. Então, uma empresa que tem um líder de nível 2, ela só cresce até o nível 2. Uma empresa que tem um líder de nível 1, ela só cresce até o nível 1. Por isso é importante você desenvolver a liderança. Pois bem, com base no que o colega falou hoje, o meu amigo, na verdade, ele não é colega, ele é meu amigo, o que o meu amigo falou hoje nos stories do meu Instagram, eu estou gravando esse vídeo, eu quis falar de liderança, porque é muito importante você começar a ir assimilando essa história de liderança. Eu tenho muito a falar sobre isso. No meu curso eu tenho uma aula completa, um módulo completo de liderança, eu dou uma série de dicas, falo sobre feedback, é maravilhoso. Mas fica tranquilo, aqui nos meus conteúdos gratuitos, no meu Instagram, no meu YouTube, eu também tenho muito a falar de liderança e eu vou falar muito de liderança. Pode contar comigo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe esse vídeo com os seus gerentes, com pessoas que estão nessa luta de liderança, na luta do empreendedorismo. Um grande abraço e tchau, tchau.